céus. Palavra palavras do Santo Evangelho cancelem os nossos pecados. Caros irmãos, então eu quero continuar a meditação que fazia na tarde sobre o Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículo 44 em diante, sobre os discípulos que estavam no mar, dentro da barca, o mar agitado, e de repente eles veem Jesus caminhando sobre as águas. Mas o medo era tanto que eles não conhecem Jesus. E eu dizia antes que esta barca somos nós, e este mar é a nossa vida. E muitas vezes a vida nos lança de um lado para o outro. Tantos medos, tantas inseguranças trazemos em nosso coração. E nessa agitação que há, eis que surge o Senhor caminhando sobre as águas, para mostrar a soberania do Senhor, que até na agitação da nossa vida, com tanto medo, tantos problemas, Jesus ele vem caminhando às águas, mostrando a sua soberania sobre a agitação, sobre o caos, sobre a tempestade. Então o título da palestra, da colocação é: Coragem, sou eu, não tenhais medo. E eu dizia que muitos de nós traz tantos medos no nosso coração. Medos de morrer, medos de ficar doente, medo de assalto, medo disso, medo daquilo, medo de escuro, medos e mais medos. Mas o Senhor quer nos libertar de todo medo. Porque como dizia Nossa Senhora na mensagem que eu li de 83, quem tem Jesus não tem medo, porque tem tudo. O Senhor ele diz: coragem, sou eu, não tenhais medo. E é bom lembrar que, desde o Antigo Testamento, em cada manifestação do Senhor, o Senhor ele sempre se manifesta dizendo: não tenhais medo. Porque o medo ele bloqueia o coração do homem. Quando o homem tem medo, ele não caminha, ele para diante da vida, diante das situações. Ele não caminha. E o Senhor, ele quer libertar de todo medo. Abraão, Deus disse em Gênesis, capítulo 15, versículo 1. Nada temas, Abraão, eu sou o teu protetor, e a tua recompensa será muito grande. Não tenhais medo. Esta revelação divina de Deus a Abraão, onde Deus guiava os passos de Abraão, deu a Abraão coragem e muita força. Deu a Abraão a capacidade de superar o medo, tendo a consciência que o Senhor estava com ele. Eu estou contigo, disse Deus a Abraão. E esta é a manifestação da própria pessoa divina na vida de Abraão. Da pessoa divina, a presença de Deus, que embora a tribulação, a dor, o medo, ele está ali, presente. Não tenhais medo, sou eu. Em grego se diz ego eimi, que quer dizer eu sou, que vale a tradução grega do nome impronunciável pelos hebreus, de Deus, Yahvé, eu sou. Daí o medo dos discípulos diante do aparecimento de Deus na pessoa de Jesus. Tinham medo, estavam diante de algo que eles não conseguiam explicar. Voltando a Léxio Divina, é bom frisar que aquele mar agitado pelo vento contrário nada mais era que a porta de entrada, ou melhor, o tapete real para a chegada de Jesus. Assim as provas, as situações dolorosas, contrárias, que agitam a nossa barca, a nossa vida, e lançam
neste mar da vida conturbado, nada mais são do que a possibilidade de reconhecer a presença de Cristo conosco. E muitas vezes, nós, como os discípulos, não vemos Jesus vindo ao nosso encontro, mas gritamos: é um fantasma, pois temos o olhar encoberto. Na verdade, não cremos que Jesus vem e pode vir ao nosso encontro com a sua onipotência. Nós nos sentimos onipotentes. Coragem, sou eu, não tenhais medo, diz o Senhor. E que palavras ricas são estas, irmãos? Que incentivo nos é dado. Coragem, caminha, não tenha medo, eu estou contigo, sou eu na tua vida. Lembram-se das palavras do grande Papa João Paulo II, no momento que foi chamado a se tornar bispo de Roma, quando no início do seu ministério petrino, nas suas primeiras homilias, ele dizia: irmãos, não tenham medo de abrir as portas a Cristo, não tenham medo, amigos, o Senhor deseja apenas o vosso bem. Além de vos abraçar, o que Ele poderia mais fazer? Além de vos amar, o que Ele poderia mais fazer? Coragem, sou eu, não tenhais medo, diz o Senhor. Diante das situações contrárias, inesperadas, devemos aprender a trabalhar o medo que surge em nosso coração. Acredito que o Papa João Paulo II tremeu quando diante de si o chamado a sofrer e a servir por amor a Cristo, sem dúvida, fez vir no seu coração o medo de renunciar ao cargo que estava sendo lhe dado, da cátedra de Pedro. Mas acredito também que o cardeal Karol Wojtyła, Papa João Paulo II, se lembrou de Pedro, que segundo uma poética lenda, ou quem sabe, até um real acontecimento, por medo, fugia de Roma, correndo, durante a primeira perseguição dos cristãos, resolvendo deixar a cidade eterna, e estando já na Via Ápia, fugindo de Roma, é encontrado por Jesus, por Cristo, carregando a cruz, que caminhava na direção oposta. Pedro fugia de Roma, Jesus caminhava sentido Roma com a cruz. E Pedro lhe pergunta: Quo vadis, Domine? Senhor, para onde vais? E Jesus, vendo que Pedro abandonava o seu rebanho, a sua cátedra, responde: Eu, Roma, iterum crucifige. Vou a Roma para ser novamente crucificado. Pedro, compreendendo então o seu erro, arrependido, volta a Roma para ser morto. E como nos ensina a tradição, morreu crucificado, de cabeça para baixo, porque não se achava digno de morrer como seu Senhor. Que testemunho lindo de fé. Jesus diz: o amor lança fora do nosso coração todo temor. Pedro, naquele momento, imagino eu, fazendo a minha meditação, sentiu-se amado, e o amor superou os temores do seu coração. Caminhou então com coragem, rumo ao seu martírio, rumo à cidade eterna, para dar testemunho do seu amor pelo Senhor. Esta história trata-se de um clássico, Prêmio Nobel de Literatura, escrito em 1895, pelo escritor polonês Henryk Sienkiewicz, cuja história circunda os ares de Roma, da Roma antiga, tendo como principal foco a ascensão do cristianismo e a queda do Império Romano, a loucura de Nero e a crença religiosa.
Biblicamente, irmãos, podemos constatar que esta expressão, coragem, não tenhas medo, se repete 189 vezes nos evangelhos. 189 vezes no evangelho. Para mostrar como algo central da mensagem do Senhor. Como sinal da presença de Cristo, de Jesus, que não nos abandona nunca e não quer o medo no nosso coração. Mesmo que estejamos na noite escura, na tristeza, na depressão, no susto, o Senhor nos diz, como disse aos apóstolos, não tenhais medo, sou eu, caminho ao vosso encontro. Também hoje Jesus vem ao nosso encontro, chamado pelo grito de cada dor, da dor do seu povo que sofre, sem poder fazer nada, diante das injustiças, diante do mal, diante da violência que lhe é cometida. Diante de Satanás, que travou guerra contra os filhos da luz, que muitas vezes perecem e parecem ser engolidos pelos filhos das trevas. Mas embora esses últimos tentam encobrir o verdadeiro rosto de Deus, o seu Cristo, com as suas ideologias marxistas, com o popularismo de certos políticos interessados apenas em si mesmo, contra a lei de Deus, tentam incutir no povo a ideia do Estado e do governo como verdadeiro agente capaz de suprir a necessidade do povo, incentivando o povo a trocar a Deus e a igreja pelo Estado socialista, ateu, comunismo. Dizendo que é o Estado, o governo, que vai matar a fome do povo, o governo que vai dar o que o povo precisa. E assim querem se colocar no lugar de Deus. A igreja, Deus não precisa. Assim se crê em vê-lo na miragem de uma sociedade justa, conquistada com a força da política, a qual não passa de uma pura ideologia humana. Isso é muito claro nos dias que nós estamos vivendo. Um governo no Brasil marxista, comunista, onde no próprio dia 21 de dezembro, quando todos estavam para comemorar o Natal, o nosso presidente Lula, Luiz Inácio da Silva, assinou um decreto contra o valor da vida humana, favorecendo o aborto, a prostituição e tantas outras coisas. Mas a igreja é bem clara. A igreja é clara. Se um partido, um político, ele é contra a vida, o católico não pode votar nele. E se vota o católico, ele está em pecado grave, não pode fazer a comunhão. Um político que é a favor do aborto, do homossexualismo, um político que é a favor da eutanásia, da liberação das drogas, da prostituição. Se eu voto nele, eu não posso comungar, porque eu não estou em comunhão com um Deus, que é o Deus da vida, e que não quer a morte, mas quer a vida. E não vamos dizer que estamos longe de um império comunismo. O próprio Evo Morales, vizinho nosso da Venezuela, já disse o ano passado, ele declarou que a Igreja Católica é o imperialismo. E que se a Igreja não diz o que ele quer, que diz o governo, se a Igreja não diz o que ele quer, ele vai criar uma Igreja nacional, patriota. E a Igreja Católica será perseguida. Mas a fé católica, ela não é uma fé de sacristia. E o padre, ele tem o direito moral e a obrigação de dizer a verdade para o povo. E não se calar. Porque a igreja não se vende a nenhum político. A nenhum político.
Nem a PT, nem a PSDB, a PMDB, a partido nenhum. O partido da igreja é o partido de Deus. E o partido de um cristão é Cristo. Então, agora que estamos próximos de eleições, observemos bem em quem iremos votar. Se um político tem ideias contra a vida, contra Deus, eu não posso dar meu voto a ele. Não posso. E se faço, não estou em comunhão com Deus e com a igreja. Não posso fazer a comunhão. Estou em pecado grave, pecado mortal, porque estou sendo conivente com o pecado. Porque votando para ele, estou votando para um homem que vai ser a favor de colocar leis contra Deus, contra a vida, contra a humanidade. Isso sem dizer que o próprio partido do PT, que para mim não é partido dos trabalhadores, é partido dos terroristas, tem a sua lista negra contra os padres, os bispos que falam mal do partido, que falam a verdade, que têm coragem de dizer a verdade. Mas para a igreja, para um padre, isso eu falo porque eu sou padre, nós somos padres, nós vemos. Um padre quer ver os seus sacerdócios, ele não tem medo de anunciar a verdade. Nem de falar contra o partido, nem de falar contra a maçonaria, nem de falar contra o aborto, contra o homossexual, contra nada, porque ele está pregando o evangelho. Então rezemos muito e pensemos em quem iremos votar. Se realmente aquela pessoa é digna do nosso voto. Porque muitos vão até na igreja dos políticos para se aparecer, não porque comungam da lei de Deus, não porque vivem a lei de Deus, não porque têm necessidade de receber a Eucaristia, mas vão para ganhar votos. Então, antes de votar em alguém, vejamos e procuremos saber o que aquela pessoa ela quer, a que ela é a favor. E aí saberemos em quem dar o nosso voto. Mas eu quero mergulhar mais profundamente na palavra. Nessa palavra que nos ensina e nos dá vida. Marcos, tanto como o Evangelho de Mateus, o qual é meu patrono, meu xará, meu onomástico, nos fornece o Evangelho de Mateus outros dados. Mas eu quero apontar apenas agora a figura de um apóstolo, o qual eu amo muito, o qual acredito que não só eu, mas cada um de nós tem muita coisa parecida com esse apóstolo. O apóstolo Pedro. No Evangelho de Mateus, no capítulo 14, versículos 26 a 33, diz: eu peço que vocês fechem os olhos e deixem essa palavra cair no vosso coração, para fazer saborear esta palavra. E à medida que eu vou falando, vão repetindo também no vosso coração a palavra. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas, na quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus até eles, andando sobre o mar. E os discípulos, vendo-o andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma! E gritaram com medo: Jesus! Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende coragem, sou eu, não tenhais medo. E respondeu-lhe Pedro, dizendo: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, te encontrar, caminhando também eu por cima das águas. E ele disse: Pedro, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para encontrar Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo. E começando a afundar, clamou dizendo: Senhor, salvai-me! E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: Homem de pouca fé, por que duvidastes? E quando subiram no barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco, adoraram
declarando-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Diante dessas palavras, irmãos, podem abrir os olhos, porque senão vocês vão dormir. Diante dessas palavras eu penso: Pedro, Pedro, como também eu sou igual a ti. Mateus, com a narração deste episódio, tem a pretensão de evidenciar a figura de Pedro, o qual possuía já a primazia, sendo guarda o depósito da fé. Embora ele era irmão dos demais, ele tinha o depósito da fé, dado por Cristo. Mas como sabemos, Jesus tem uma certa pedagogia com os seus discípulos, para eles caminharem e crescerem na maturidade da fé. Jesus sabia muito bem quem era Pedro. Conhecia o seu caráter, as suas dificuldades, as suas fraquezas, o seu impulso. Sabia que Pedro seria aquele chamado a ser o primeiro dentre os demais, o chefe da igreja, o discípulo, chamado a guiar a igreja nos primeiros anos difíceis da perseguição. Sem a mais a presença física do mestre. Mas na verdade, Pedro ainda não se conhecia. Não havia experimentado as limitações e as fraquezas que estavam no seu coração. Então era necessário que se passasse pela prova, para que depois, mais tarde, fortalecido, ele pudesse compreender os limites dos irmãos, que também passariam pela sua mesma prova. E assim, em unidade na compreensão, guiar a Igreja de Cristo. Retomo brevemente a reflexão deixada anteriormente sobre o mar. Podemos concluir que se a vida nos ensina a humildade, o mar a impõe. Pois diante do mar não somos nada. Pedro acreditava saber governar a barca sozinho. O episódio de Pedro é uma catequese sobre a realidade do discípulo, enviado a confiar totalmente no Senhor, no seu Senhor, e abandonar a sua vida por completo, não pela metade, mas tudo. Não nas áreas de sua existência, da sua efetividade, do seu trabalho, mas toda a vida. Pois para Deus, quem não deu tudo, não deu nada. E muitas vezes as situações de turbulências, difíceis, nos ensinam a abandonar tudo na mão de Deus. Não são um mal, são um bem para o nosso crescimento, para a nossa maturidade cristã. E ao chamado para abandonar-se no Senhor, também naquelas situações que vivemos e que colocam a nossa fé em crise. Onde está Deus? Por que Deus não me permitiu isso? Neste momento, sou chamado a dar adesão de fé a Cristo a partir daquela existência vivida concreta, na confiança da sua palavra e da sua presença. Senhor, diz Pedro, se és tu, manda-me ir ter contigo, te encontrar, caminhando por cima das águas. E ele disse, Jesus disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para encontrar Jesus. A esse pedido de Pedro me pergunto, o que há por trás do pedido de Pedro para caminhar sobre as águas? Talvez a necessidade de ver Jesus, de senti-lo próximo, de sentir-se confirmado na fé, de ser amado. Certamente tudo isto. Mas penso que muito mais. É como se Pedro quisesse dizer, Senhor, se és aquele que realmente me chamou, que agora estou na prova, sofrendo, me mostre que realmente me quer bem, que realmente me quer contigo. E Jesus, diante deste grito de Pedro, diz, vem Pedro. E Jesus, com esse chamado, vem, mostra o seu amor. Pedro já havia antes expressado a sua fé entusiasta quando dizia, em base à tua palavra,
jogarei as redes. Lucas 5. E quando disse, mesmo que todos se escandalizarem de ti, eu, Senhor, jamais me escandalizarei de ti. Mateus 25. Mas depois renegou e o traiu. Pode ser que também nós, ao convite de Jesus, vem, partimos entusiastas, cheios de alegria, de força, cheios do Espírito Santo, na força do Espírito. Mas, quando vêm as dificuldades da vida, a provação, a tristeza, as situações que tiram a nossa liberdade, que nos fazem sofrer, afundamos, como Pedro. É belo ver que Jesus, neste momento, dá a Pedro a possibilidade de caminhar sobre o mar. E diz, vem. E enquanto Pedro estava com a sua força concentrado nesta palavra de Jesus, caminhava à base do chamado de Jesus, vem, ele caminhava na fé. Na fé que Jesus o chamava. Mas quando a sua fé vacila, quando deixa as incertezas tomarem conta do seu coração e o medo abater o seu coração, Pedro afunda. Caros irmãos, todas as vezes que deixamos os medos abaterem o nosso coração, afundamos, caímos. A fé, então, é a necessidade evidente para que aconteça o milagre de Pedro, de caminhar sobre as águas, seguindo a palavra vem. Com a fé, com a ressonância do chamado vem, cada discípulo, cada um de nós, pode realizar o mesmo milagre de Pedro, de caminhar sobre as águas, sobre as dificuldades, sobre o mar agitado. Caminhar ao encontro de Jesus. E eu te pergunto, meu irmão, minha irmã, qual é o mar que o Senhor te chama a caminhar ao encontro dele neste momento da tua vida? A caminhar na fé, seguindo a palavra vem, caminha. Na figura do nosso primeiro e amado Papa, Pedro, vemos claramente que a fé, o crer em Jesus, não é apenas uma aventura, mas crer é ousar, é lançar-se, tendo como sustento apenas o chamado do Senhor, a sua palavra. De um certo modo, a fé é obediência à palavra de Deus. Se Jesus nos chama para algo, embora nos sentimos limitados e fracos, é Ele que nos sustenta e nos sustentará, à medida que caminhamos na fé e na obediência da sua palavra. Para caminharmos sobre as águas, como Cristo, necessitamos então da firmeza da fé, crendo na sua palavra, na sua solicitação, no chamado que Ele fez e na demonstração do seu plano revelado no íntimo do nosso coração, de modo que o que nos impulsiona não seja as coisas e as situações deste mundo, as nossas vontades e verdades, mas o projeto de Deus no nosso interior. Caso a nossa barca seja agitada, lançada pelas ondas do mar, empurrada pelos ventos contrários e perdida na escuridão da noite, a qual nos traz muitos medos, sempre se aproxima a nós a alba do dia, que é Jesus, caminhando ao nosso encontro, gritando para nós, coragem, não tenhais medo, sou eu, vem. Acredito que quando Pedro escutava essas palavras, vem, lembrou-se do primeiro chamado de Jesus em sua vida, o qual foi também ali, no mesmo lago de Tiberíades, chamado também como Mar da Galileia, onde havia deixado a barca e as redes, para ir ao encontro de Jesus. E agora novamente, Jesus o chama em meio às turbulências do vento e do mar, para que ele, Pedro, dê um novo passo na fé, um novo passo no seu seguimento do seu Senhor, para que ele confie e não temas.
Imediatamente Pedro responde ao chamado: vem, e lança-se a caminhar sobre o mar. E rapidamente se cumpre o milagre da execução da palavra de Deus. Pedro caminha sobre as águas, agitadas pelo mar da vida. Surgem as incertezas, e Pedro se esquece rápido de que se colocou no caminho da obediência à palavra de Jesus, e afunda. Mas de seu coração brota um grito: Senhor, salva-me! E Jesus pega na mão de Pedro, o puxa e não o deixa afundar. E lhe dá novamente a segurança, a vida. A segurança interior e física. Mas, diz o Evangelho, sentindo o vento forte, Pedro teve medo. E começando a afundar, clamou dizendo: Senhor, salva-me! Entra em oscilação a fé. E a dúvida surge no coração de Pedro. Surge o grito que abre o caminho para a salvação: Senhor, salva-me! Grito de fé, de medo, de morte. Raiz da fé profunda. De confiar apenas na salvação que vem de Jesus. É interessante ler esses versículos se colocando no lugar de Pedro, que percebe que o milagre de caminhar sobre as águas não serve para reforçar a fé. Caminha, duvida e afunda. E mais tarde seguirá o Senhor. Não mais atraído por caminhar sobre as águas. Não mais atraído por milagres, por sinais sobrenaturais, mas atraído apenas em uma coisa: viver a fé. Testemunhar o Evangelho. Encaminhar, seguindo os passos do Mestre para o Calvário. Andando atrás de Jesus, não porque ele sabe suspender o vento, acalmar a fúria do mar, mas porque ele sabe amar, dar a sua presença, fazer-se próximo daquele que necessita e clama pela sua salvação. A este ponto, irmãos, a relação de Pedro com Jesus passa para um nível real. Pedro reconhece que Jesus é o seu mestre, o seu Senhor, o seu Salvador. E ele é apenas um fraco, um discípulo, necessitado da salvação, necessitado de amor, de segurança. Teologicamente, o grito de Pedro, Senhor, salva-me, é a tradução do nome de Jesus. Deus salva. É belo ver como a voz de Jesus ressoa ainda hoje. E quero apresentar-vos um homem corajoso, que soube abandonar-se no mar, nas mãos de Deus, o beato Padre Damião. Padre Damião, de Molokai, viveu até 1889, um santo recente, 100 anos. Não teve um grande contato com o mar, mas é bem claro que sobre este tomou uma grande decisão em sua vida, diria até a mais importante, a de estar e doar-se aos leprosos. Nasceu em 1840, numa pequena aldeia da Bélgica, em uma família muito pobre. Aos 18 anos fazia parte do time nacional de hóquei sobre o gelo. Era um jovem comum. Ao término de seus estudos secundários, em busca da realização e da felicidade, entra para a congregação religiosa dos Sagrados Corações de Jesus e de Maria, jogando agora não mais no time dos homens, mas no time de Deus. Ordenado sacerdote, Damião pede para ir em missão e vai como missionário na diocese do Havaí, a qual estava sendo contagiada pela lepra. E os leprosos eram retirados dali e jogados como animais na ilha de Molokai, para morrerem lá, sem nenhuma dignidade, abandonados. Isto tudo por um mandato do governo dos Estados Unidos da América, que só causa morte no mundo, Estados Unidos, só guerra, morte, porque só tem o interesse financeiro.
onde Deus não existe naquele país. Um dia o bispo reuniu os missionários do Havaí e disse essas palavras: caros irmãos, estou para dar-vos uma comunicação grave. Vos peço para não vos sentirdes constrangidos, mas somente interpelados pela vossa consciência. Foi-me pedido de mandar missionários à ilha de Molokai, onde estão os leprosos, para estar e viver com eles. Eu não tenho coragem de pedir a ninguém em particular, pois sei que o mandarei lá para morrer. Digo-vos apenas o problema, e amanhã me digam o que acham e pensam e me deem cada um a vossa resposta. Todos naquele momento inclinaram a cabeça. Surgiu um silêncio total. Ninguém ousava falar. E no momento que o bispo estava para concluir, levanta-se o santo, Padre Damião, e diz: eu vou. Dentre todos, aquele padre foi o único que escutou o chamado de Jesus dizendo: vem! E ele respondeu: eu vou. Damião sabia que uma vez que entrava na barca para atravessar o mar até Molokai, não podia mais voltar atrás. E que dali em diante deveria apenas caminhar na fé, sobre as águas agitadas do mar da vida, que tentariam sacudi-lo de um lado para o outro, para desistir. Padre Damião desembarca em Molokai e ali inicia o seu trabalho. E com a sua simpatia ganha os corações. Desenvolve um trabalho de higiene sanitária que prolonga a vida dos doentes, dando-lhes a dignidade para morrer como seres humanos e não como cachorros jogados lá pelos americanos, mas morrer com os últimos sacramentos. Poucos anos se passam e Padre Damião contrai a lepra e morre aos 49 anos, em 1889. E no ano de 2003 foi proclamado santo pelo Papa João Paulo II. E é interessante que o Padre Damião, quando ele pegou lepra, ele celebrou a missa e disse para os que estavam na missa: eu, hoje, sou como vocês. Participo da vossa dor, participo do vosso sofrimento. Também eu tenho lepra. Podemos perceber que o exemplo do Padre Damião mostra a figura do evangelizador, que vive até o fim a vontade do Pai, seguindo o seu chamado. Mostrou ao mundo que evangelizar é testemunhar com a vida. Não é como a teologia da libertação, que ensina, fala tanta bobeira aos pobres, depois os padres, os teólogos da teologia da libertação vão morar nos apartamentos de cobertura do Rio de Janeiro, como Boff, que é um cismático e herege. Falava tanto dos pobres, mas vivia amaziado com a mulher do seu melhor amigo e morava na cobertura de um apartamento em Copacabana. Como Frei Beto, fala tanto dos pobres, mas ele vai fazer retiro espiritual no Rio de Janeiro, no hotel 5 estrelas, bebendo uísque todo dia com os retirantes. Que pobreza é essa? Que testemunho é esse? Hipócritas! São hipócritas! Não vivem o evangelho. E depois semeiam com a teoria da libertação tanta porcaria. O demônio não existe, a igreja é dos pobres, os padres da igreja só estão para mandar, sendo que é o contrário, estão para servir. E a igreja é obediência, a igreja que obedece a Cristo, a palavra. Podemos perceber que o exemplo de Damião é o verdadeiro testemunho do chamado. Vem, de lançar-se no mar,
caminhando sobre as águas, apenas na fé e na confiança do Senhor. E se hoje veneramos como santo o Padre Damião, é porque ele ousou caminhar sobre as águas deste mundo. Ele ousou. Mas, voltando ao Evangelho, no Evangelho de Marcos diz: e logo Jesus, de Mateus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: homem de pouca fé, por que duvidastes? Imagino que nesse momento, Jesus estendeu a mão para Pedro, que tremia de medo. Tinha sua face transfigurada pelo susto da morte. Levantou, abraçou e sorrindo disse: homem de pouca fé, por que duvidastes? Como se quisesse dizer: Pedro, Pedro, ainda não percebeu que eu sou o Senhor da tua vida? Que eu estou contigo? Confie em mim. Embora entusiasta era a fé de Pedro, ele era motivo da alegria de Jesus. Jesus sabia que ele era fraco, como nós, que sempre duvidamos, mas Jesus não o deixa afundar, lhe estende a mão, acreditando que todas as vezes que também nós estendemos as mãos para o Senhor, lhe pedindo socorro, se cumpre a profecia do profeta Isaías, capítulo 59, versículo 1. A mão do Senhor não é curta para salvar, e nem seus ouvidos incapazes de ouvir o meu clamor. Pois como diz o Salmo 120, o Senhor guardará os teus passos e não deixará teu pé vacilar. Deus não está longe da nossa tempestade, do nosso mar agitado. Ele apenas espera de nós o grito: Senhor, salva-me. Por que tivesses medo, homem de pouca fé? Na verdade, o homem de pouca fé não era somente Pedro, mas todos os discípulos. Pedro foi apenas aquele que ousou imitar Jesus, caminhando sobre as águas. E porque ainda confiava muito em si mesmo, afundou. O homem pode seguir Jesus apenas obedecendo-o, e aqui está a diferença entre haver fé e não ter fé. Homem de pouca fé, por que duvidastes? É certamente esta palavra de Deus, dirigida para o homem. E o exemplo de Jesus é que se deixou encontrar por Pedro, que tinha pouca fé, cessando a tempestade. É uma linguagem que descreve os momentos que passamos tantas vezes. Vivemos situações que pensamos ser impossível de sair delas. Pois aquilo que acontece em nós, ao nosso lado, parece não oferecer mais saída, parece muito grande, muito terrível. Situações que descrevem a fragilidade humana, ou se preferir, experiências do falimento dos nossos sonhos, acompanhadas por desconfianças. Mas é o momento em que não conseguimos mais ver o amanhã da esperança que surge Jesus. Como se não tivesse mais ainda nada a ser feito. Como se não tivesse mais ainda ninguém a te estender a mão. Eis que ali está Jesus, vindo ao teu encontro. Pedro é o homem de pouca fé. Não porque duvidou, mas porque pede milagres. No entanto, porque ainda fraco, Jesus lhe estende a mão e abraça a cruz, morre na cruz por ele, para cessar a incredulidade do seu coração. E para que o medo que havia no seu coração seja dissipado pelo temor, pelo amor. O grito de Pedro nos ensina também a não temermos com a nossa pouca fé, mas a encontrar nas águas do desespero a confiança e a paz. A paz do Senhor, que jamais tardará, tendo assim a coragem de caminhar quando vacilar e gritar por Ele. Monsenhor Antônio Riboldi, um bispo emérito de Antierra, nos conta a sua experiência, dizendo: nós, padres, tínhamos trabalhado duro,
mandados por obediência a Belize, um pequeno país da América Central, para dirigirmos uma paróquia que tinha dado as costas à igreja por causa de escândalo sacerdotal. Fazia-nos um grande mal aquela indiferença que nos circundava. Queria um sacerdote, mas não tinha confiança nem nele e nem na igreja. Foram anos terríveis. Parecíamos como uma barca jogada à deriva pelas ondas do mar. Eram necessários a fé e caminhar sobre as águas. Recordo-me da falta de coragem que nos abateu no dia 1º de janeiro, quando foram mortos violentamente 2 homens. Acompanhando o velório, elevava ao Senhor a oração de Pedro: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas. Caminhava chorando, e o choro daqueles que não veriam o amanhã. Não sabíamos que ao nosso lado caminhava sobre as águas Jesus, que nos convidava a andar com Ele, por meio dele, em obediência à igreja. Mas ele tinha razão. Em poucos anos, aquela pequena cidade se tornou um grande jardim. Como se diz o bispo quando veio visitá-la: não sei o que fizeram e como fizeram nesta paróquia, mas esta paróquia está mudada. Ela era um espinho do meu coração, hoje é uma flor. Naquela noite me vieram em mente as palavras dos apóstolos: tu és verdadeiramente o Filho de Deus. Deus não pode, irmãos, absolutamente nos deixar sozinhos. Sobretudo quando estamos na dificuldade. Ele nos dá força de ter a confiança e a esperança. Tem situações que nos levam ao limite do desespero. Levam o homem a procurar a solução até do suicídio. A procurar a solução mais rápida, a fuga. Mas, nessa situação, também existe a fé, que nos faz ver Jesus vindo ao nosso encontro, caminhando sobre as águas. Confiemos e tenhamos esperança em caminhar sobre as águas, para encontrar a mão do Senhor que vem ao nosso encontro. Mas como Pedro, às vezes nos deixamos ser tomados pelo medo e não conseguimos. E aí se torna compreensível a reprovação de Jesus a cada um de nós. Homem de pouca fé, por que duvidastes? E diz o Evangelho de Marcos: então Jesus subiu na barca e o vento cessou. A presença de Jesus causa o fim da tempestade interior que agitava o coração dos discípulos, a qual era manifestada pela tempestade exterior. Com a presença de Jesus na barca, a vida dos discípulos está protegida. E o vento cessa, sinal profético do homem que tem a sua vida solidificada sobre a rocha, que é Cristo. Embora vinham as tribulações, provações, dificuldades, os ventos não têm mais domínio sobre eles. Concluindo, quero apresentar-vos um particular do Evangelho de João. Ao narrar esse episódio de Jesus caminhando sobre as águas, João diz, no capítulo 6, versículo 20: quiseram, pois, recolhê-lo na barca, mas imediatamente a barca chegou ao seu destino. Mas o que João quer dizer com esta passagem? Quiseram, pois, recolhê-lo na barca, mas imediatamente a barca chegou ao seu destino. Quer dizer que a presença de Jesus traz um evento prodigioso na vida dos seus discípulos. Como se João quisesse dizer que entre a partida e a chegada não há mais distância. É como se a distância entre as partes não existisse com a presença de Jesus. João quer dizer com isto que aquele que acolheu Jesus na barca da sua vida já possui a meta. E é como a ideia bíblica da peregrinação, que não é andar e atingir a meta,
Esta ideia vemos no homem bíblico, pois no homem bíblico a ideia de peregrinação é já andando recebemos a meta. Caminhar rumo a Jerusalém já é possuir a Jerusalém. Já possui a meta, já possui no seu coração a presença de Deus. Se acolhemos Jesus na nossa vida, mesmo estando no mar agitado, já chegamos à meta, a qual nos é dada enquanto caminhamos. E é interessante notar que não só a distância é anulada, mas a noite se torna dia imediatamente, porque a meta é Cristo. E é Ele o sol da nossa vida, a lâmpada que ilumina os nossos passos. João nos convida a caminhar na esperança, guiados apenas pela palavra de Jesus. E o encontro com Jesus se torna a nossa meta. Para finalizar, fechamos apenas a narração de Marcos e Mateus. Marcos termina a sua narração dizendo: os discípulos ficaram ainda mais espantados, porque não tinham compreendido nada a respeito dos pães. O coração deles estava endurecido. Já Mateus termina a sua narração dizendo: e quando subiram para o barco, acalmou-se o vento. Então se aproximaram com os que estavam no barco, adoraram-no, dizendo: tu és verdadeiramente o Filho de Deus. Haveria uma contradição nos relatos? Não. Mas é importante lembrar que cada evangelista narra o acontecimento segundo a sua experiência de vida e segundo a sua experiência do contato íntimo com o seu Senhor. Assim concluímos que cada um interpreta a situação com a sua ótica, com o seu olhar, tendo em base o seu relacionamento com o seu Senhor. Uma coisa é certa: o coração deles ainda estava duro, mas reconheceram que Ele era verdadeiramente o Senhor, o Filho de Deus. Coragem, não tenhais medo, sou eu. Regina della pace, il tuo sguardo ci consoli, su noi posa